Eu tô... Pronto. Pronto. Consegue ver bem? Consegue ver bem? Pronto. Sim, sim. Então, vamos começar então. Bom, primeiramente, queria agradecer a Patrícia Verde dos Pais pela oportunidade, começamos aqui. Então, seria um testemunho da vida dos meus pais, Oswaldo de Brito e da minha Maria mãe, Antônia, prazer. Raquel de Brito. Então, Primeiramente, né, agradecendo por estar aqui, né, vocês terem nos recebido, te agradece muito. daí meu pai também ia falar mais, queria É, agradecer por ter recebido, por ter ela deve encontrar vários lugares, não só um ou dois, mas vários, vários membros. Então, aqui eles têm que agradecer muito a vocês, muito obrigado. E aí, a gente sempre ligava para eles, para meus pais, sempre falava para eles se a gente estava bem. Então, deixava meus pais muito isso. seguros, A gente, muito, muito, ah, vocês sabem, né, que é um filho em outro país, né? ficou muito feliz. Aí, eles queriam primeiro te Nossa, agradecer eu e tudo. queria falar com você. Isso. Bom, então, primeiro vamos falar sobre a Maria Antônia de Brito. O nome é bem Isso. grande, mas Né, só, aqui essa foto é uma criança, né, que eu morava em Quinta, isso que fala. isso. E até meus 14 anos. Lá eu trabalhei cuidava de criança, né? Mas estudei um pouco também. Aí, com 14 anos, eu fui adotada pelos meus tios. Ele é irmão da minha mãe biológica, que é meu pai biológico e minha mãe biológica. Esse então é Eu fui meu. adotada, fui para a capital, com 14 anos. E Para- lá estudei, lógico que eu não cheguei a trabalhar fora, mas cuidava da casa, de tudo. E só ficava, estudei, né? Aí, depois de muitos anos, eu entrei na faculdade, uma das melhores do Brasil, USP. Fiz enfermagem, sou enfermeira. Depois fiz um curso de enfermeira obstetra, mas agora não, só Uhum. trabalho em posto de saúde. Então, esses aqui são meus avós biológicos, maternos mesmo, sou pai e mãe Da minha da mãe. minha avó, da minha mãe. Eu tenho minha mãe está viva, a mãe biológica está viva. Porém, quem a gente considera muito como pai e mãe, ou avó para mim, são esses dois. Meus tios. Quem era, assim, quem não era da família, eu era filha. Mas, como eu era sobrinha, meu pai ele nem mudou os nomes, né? Mas é só a família que sabia que eu era sobrinha. Agora, as pessoas, filha. Filha deles. Então, o meu pai, né? Igual o biológico também eram católicos, né? Vamos falar desse que a gente conviveu muito também, as crianças. Eles foram avós, né, das crianças. Ele era muito religioso, né? E a primeira vez que eu ouvi a oração dele, ele tinha 14 anos, né? Porque meus pais eram católicos, a gente não ia na igreja, né? Mas ele também não ia muito na igreja católica, mas só que todo dia cedo, nossa, ele ficava uma hora orando, meu pai. Ele falava, rezava o Pai Nosso, lembrava de toda a família, de todos os irmãos, sobrinhada, né? E rezava muito. E ele gostava muito de ajudar. E por isso que minha mãe tinha 8 filhos, ele não teve filhos, né? Ele casou na época de 1970, ele falou. E não pôde ter filho. Aí eu vim morar com ele. Então, eu lembro, ele fazia randuquê sem saber o que era randuquê. Nossa, Era ele era incrível. muito correto, muito, nossa, Sempre, ele todos os rezava. dias. Bom, então aqui é do meu pai. Ele ia falar aqui, mas bom, vou fazer a parte dele. Então, essas aqui são as fotos dos meus avós mais novos. Entendeu? Esse aqui são mais velhos. Ele tinha um olho bem claro, um azul bem claro. Nenhum dos 13 filhos teve olho claro. Eles são de uma família católica, mas muito, muito católica, né? Meu pai, ele é um dos filhos de 13, foram 13 filhos. Os dois mais velhos morreram, né, quando eram bem bebês, assim, né? Bebê, Imagina, por falta de medicina, assim, recurso. básica. Uhum. Então, uma coisa que meu pai sempre falou, eles ia falar aqui também, todos os dias eles faziam oração, rezavam o terço. Todos os filhos aí, cada um tinha o seu dia da semana certinho para fazer. Rezava. Rezava o terço todos os dias. E meu avô, minha avó, eles eram analfabetos. Não sabiam ler, mas mesmo assim, Todo dia ele rezava. Tinha todo dia. e todo sábado e domingo eles iam participar da missa. Isso era regra, assim, eu não podia nem pensar em falhar que não ia dar certo. E é uma coisa que meu pai também fala pra gente, que depois de um tempo, quando ele cresceu, ele começou a observar na família dele.
Por que que o meu pai, né, meu avô, agora eu falo como se fosse meu pai, tá? Por que que o meu pai, ele é diferente dos meus tios? Que meu pai, o meu avô, né, o meu pai também tem uma família muito grande. Mas por que que ele é o mais velho, é diferente de todos os outros irmãos dele? Porque ele é tão religioso, mesmo sendo analfabeto, ele nunca falou sobre, ele nunca largou Deus, casou com a única mulher da vida dele, morreu sendo a única mulher da vida dele, e a minha avó também, né? Então, por que ele é diferente dos outros irmãos? E aí ele foi falando com a mãe dele, né, com a esposa, e descobriu que ele foi criado pela avó dele, até os 7 anos de idade. Então, quando ele nasceu, ele era o mais velho, ele foi criado pela avó, e essa avó era como se fosse aquela líder assim, de vila, naquelas vilas pequenas. Então, toda vez que chegava gente nova, ela matava um animal, matava alguma coisa, fazia aquela festa, dividia tudo, era muito religiosa. Então, a educação dele foi totalmente diferente. Ela era uma educação totalmente centrada em Deus, né, na Igreja Católica, sempre fazendo, rezando a missa. E com 7 anos, a avó dele morreu, e depois ele foi para a família dos pais, né, normal. Então, os outros irmãos do meu avô não teve essa criação. Então, foi totalmente diferente dos meus tios avós, né, que foi totalmente diferente. Então, ele ajudava muito. O meu avô, ele foi uma pessoa que ajudava muito, muito, muito. Imagina, uma pessoa que não tinha, né, entre aspas, nenhuma educação, de academia, mas ajudava todo mundo, assim. Eles moravam em uma quinta, assim, que não tinha nem estrada. Ele fazia abaixo-assinado para poder... Chegou, né? Isso, Era quando ele só chegou. mato. Era só mato, era só elva, assim, só floresta, floresta. 1970 ele chegou. Isso. E aí ele ia lá para a prefeitura para junta de freguesia, ele fazia, levantava assinaturas da população para abrir o caminho e tanto é que quando ele morreu, normalmente funeral não tem muitas pessoas, né? É muito rápido. Lá foi quase a cidade inteira, foi padre, Era carro, a gente era, não sabia de porque onde. agradecer, né? Foi muito, muito bom, né? É. Bom, então agora mais a minha mãe também. Como eles se conheceram, né? Então, aí eu conheci meu esposo no cursinho, né? Para entrar na faculdade, estava fazendo cursinho, meu esposo também, ele trabalhava no Correio. Então, ele vinha de uma cidade vizinha, a gente se conheceu, e daí 4 anos, em 85, em 89 a gente casou na Católica, né? A gente fez, né? Isso. E, Depois de um tempo de casar. e onde eles fizeram os votos, assim, acho que os votos, né? Ah, sim, é. E antes de casar, lá exige um cursinho de noivo. Aí eu fiz esse cursinho de noiva antes de casar na Católica. A igreja era aqui, né? Nós fizemos lá. E depois, e ao mesmo tempo, a gente não sabia, a igreja da unificação, que é a nossa, ficava do lado. É exatamente do lado. Ficava do lado. É uma igreja muito grande chamada Igreja do Calvário, que é muito grande, muito famosa. É uma esquina. Aí do outro lado da esquina é a igreja, a sede. Na época eu ouvia, gente, um barulho, eu falava, o que será que está acontecendo ali? Tinha uns barulhos, não sei o que que era. É interessante isso. E uma coisa também que meu pai ia falar também que é muito legal, que o meu pai, como foi teve essa criação da Igreja Católica, então ele sempre pensou em, eu vou casar com a única mulher que vai ser para a vida, muitas coisas sobre família. Então, enquanto eles estavam namorando por 4 anos, meu pai também falou que ele só ia casar quando concluísse a casa, a primeira casa. Então ele comprou um terreno, né, Junto com o irmão. junto com o irmão para ficar mais barato. Metade do terreno, ele construiu a primeira casa dele. E foi casa simples, bem simples, só casa, banheiro, sala, um quarto só. Depois que concluiu, aí eles casaram na igreja católica. E o que meu pai, isso eu achei legal também. O que eles faziam durante o namoro? Eles iam pra igreja. Imagina, tipo, eles iam muito, fim de semana, vamos ir pra festa, vamos sair, vamos ver filme. Não, eles iam pra igreja, fazer oração, sabe? Então já dá pra ver também que teve uma preparação muito grande para depois eles terem recebido o Messias, né? Então dá pra ver que não, nada é por acaso, sabe? E ele também não, ele tinha, sabe, ele não, apareceu moças mesmo querendo namorar, ele não namorou, só me conheceu, não teve nenhum Isso. problema lá fora. Ele queria ter uma família sólida. Interessante isso. Agora fala como se fosse. Então, aí tem como ele trabalhava no Correio, né? Ele é funcionário do Correio. E tinha esse senhor, seu Alessio. Ele trabalhava também lá. Meu esposo era chefe dele. E ele conheceu primeiro, né? Eles são os pais espirituais nossos, seu Alessio e Dona Genilda, lá no Brasil. Foi ele que convidou meu esposo, né? Isso. Conheceu. Eu conheci em outubro, acho. Em novembro já estava fazendo 7 dias. E quando eu conheci, meu esposo foi, eu fui também assistir um dia. Eu estava grávida de 6 meses. Meu mais velho, né, que é Diego.
Isso. E uma coisa que meu pai também falou aqui, ó. Hum. O Alessio, ele sempre falava sobre família. Sempre família. Só que como meu pai era o chefe, ele não sentia, sabe, esse negócio de chefe, sabe, essa coisa assim, de, eu não vou falar muito com o meu chefe. Ele não falava diretamente pro meu pai, o testemunho. Ele só falava assim, e meu pai, como era chefe, ele ouvia. E como ele falou muito sobre a família, o Alessio falou com meu pai se não queria ouvir sobre, né, assistir um seminário de um dia do princípio divino. E como meu pai era muito católico, então o Alessio sabia que meu pai gostava muito de ler a Bíblia. Então meu pai, junto com minha mãe, foram fazer um dia, depois fizeram 7 dias, e depois disso já fizeram 40 dias. Porque lá os 40 dias, o meu pai fez 40 dias, porque 40 dias lá era feito de noite. Então eu trabalhava de dia e de noite e ia lá fazer o seminário, um workshop. Então, foi nesse período que eles conheceram o princípio divino e se tornaram membros. E aí, então, em 92, em dia 10 de 4 de 92, eles foram para a Coreia receber a bênção como casais já casados. E hã? Condição é por 7 anos. Isso, e nessa primeira casa que meu pai fez, virou uma casa assim também de missão. Então, logo depois que meu pai entrou na igreja, né, fez o Terminou a seminário, parte de cima, é ele isso? fez a parte de cima, então então de 89 até 91, 92, meu pai fez mais um pouco da casa. Tinha mais espaço, ele fez mais um pouco da casa. E aí foi muito bom, porque aí tinha espaço para poder ter missão, ter missionários, ter membros. Então por 7 anos 7 anos. ficou uma casa assim que todo mundo podia usar e da igreja, né? E foi muito bom, porque muita gente morou pessoas lá, então muita gente que conseguiu ir para a bênção, porque lá tinha um lugar para ficar, para morar e não tinha custos, fazia fundraising, então muita gente que a gente conhece agora que está mais velho, teve filhos, eles agradecem, obrigado, graças à casa de vocês a gente conseguiu é, iniciar a nossa vida, então foi muito importante. E esse dia, alguém sabe o que aconteceu esse dia na Coreia? Foi o dia onde a verdadeira mãe deu início à Associação das Mulheres. Eles estavam lá, né? Foi lá na Coreia. Foi esse dia, junto da bênção do Casais a Casados, que era separado, né? Teve o evento da nossa mãe, que ela deu início à Federação das Mulheres. Bom, então, Aí mais em um. 99, acho que de 99 no próximo. Isso, é depois. Tá. Bom, então esse aqui seria mais uma coisa também que o pai gostaria de falar, que nada, não, uma coisa que foi muito forte para ele, relacionada sobre dízimo e depois de libertação. Então, ele disse assim, né, que para nós que na Igreja Católica o dízimo normalmente era algo simbólico, 1%, não tinha nada assim, tem que dar 10% e para todo mês. Então, isso aí quando perguntaram pro meu pai se ele ia dar dízimo, ele falou: vou dar 1%, né? Daí ficaram para ele Que era que 10%. não, tem que dar 10% e por quê, né? Então ele disse assim: você tem 100%, você já tem tudo. Você tem, a gente for ver, a gente não é nada. Graças a Deus a gente consegue fazer tudo, a gente tem saúde. Então, e ainda depois, esse nosso corpo é emprestado. Logo, logo a gente vai morrer e vai voltar para a Terra e nada que tem nosso é nosso, é tudo Tudo Deus emprestado. está cuidando. A gente vai Então, ver. isso. Então é 100% de Deus. A gente vai dar 10%, que é o mínimo que estão pedindo, e ainda você não acha que é pouco? Sabe? Então, imagina, de 100% você dá 10%. Se fosse ao contrário, não seria melhor? Dá tudo para Deus e você fica só com pouco? Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Ele disse assim que foi um tapa na cara nele, então isso convenceu ele. E aí, depois disso, também não é só 10% de dinheiro, poder dar 10% do que você pode. Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de conversar com as pessoas, eu tenho o dom de. Eu gosto muito de dirigir, eu tenho carro, eu tenho conduzir. Eu gosto muito de fazer limpeza. É 10% de tudo que você pode dar para Deus, para doar para Deus, né? É o mínimo. Você já tem 100%, você fica com 90%, já não é o bastante, já não é muito, sabe? Então foi uma coisa assim que ele, como católico, que só dava 1%, ele falou que foi muito impactante, né? Mais uma coisinha daqui? Acho que não. Acho que não. Tá. E nada também são só flores, né? Depois de 7 anos que ele entrou na igreja, a partir que ele entrou na igreja, depois de 7 anos, foram uns anos muito, muito, muito difíceis. Porque aqui, essa foto é uma da empresa, um comércio, que o meu pai tinha com o meu avô, que é o, que é o, Dono eu vou, né? era o Mas avô, ele. mas ele que cuidava, então ele saiu dos Correios, que era aqui também, que nem os Correios, né? Olha, Uma empresa do governo, então tem aquela toda segurança de funcionário público, então ele saiu de lá para ser como tá. empreendedor, para trabalhar na empresa, e foi muito ruim. Só começou a perder muito, perder muito dinheiro, pegar muitas dívidas, e depois disso, em 97, mais ou menos 97, 98, quebrou. A loja faliu, de falir mesmo, assim, de dever, sabe, ficar devendo para todo mundo. Banco está ligando para cobrar.
E tava tudo no nome do pai da minha mãe, o meu avô, né? E no meio disso tudo, aquela esposa, né, que você na Minha foto, mãezinha, Sofia, ela tava com um problema de caiu, saúde, quebrou. ela caiu, quebrou o fêmur. Fêmur, né? Cuidado. Então ela tava, né, andava de cadeira de rodas. E nesse tempo a minha mãe, a enfermeira, ela pegou mais um emprego, pegou dois empregos, porque daí meu pai tava desempregado, então ele virou autônomo. Então foi uma época muito difícil, mas o que ele ia falar aqui é que, assim, mesmo assim, eles nunca desistiram. Ele e minha mãe, né, se uniram muito. Parece que foi depois você vê que parece que você não sofreu nada, porque você está com a presença de Deus, né? Isso. Então, no meio disso tudo, mesmo assim, eles não pararam de dar dízimo aos filhos. A gente, né? Tem o meu filho o irmão mais velho. Então, aqui ele já tinha 5, 6 anos. O do meio tinha 3, 4 anos. Eu tinha 1 ano. Então, mesmo assim, meu pai nunca deixou de levar a gente para a igreja, fazer os seminários, mesmo sendo muito caro ou não, que não tinha dinheiro. Então, meu pai e minha mãe sempre deram algum jeito de nunca deixar o Deus de lado. Ele falou que sempre tentar com Deus, absolutamente, mesmo se tá ruim ou não, porque ele falou que sempre vai ter os momentos difíceis. Então, se eu conseguir passar por isso, então foi algo muito. Foi a época do deserto, né? Que a gente fala da nossa família, né? Foi muito difícil. E aí, devendo para condomínio, devendo para banco, até. Então, foi bem difícil. Então, nessa época, deixa eu ver se eu acho aqui. Nós estávamos numa escola privada da igreja. Tinha uma escola da igreja. E aí era particular. E aí, depois que quebrou, quando aconteceu tudo, né? Saiu, ficou 2 anos fora. Depois voltou. Que a escola pública do Brasil não são boas, assim, que nem aqui. Então, sempre que dá, vai para particular. E aí a gente saiu, e aí isso também não foi bem difícil, porque era mais longe de casa. Então, Deu. é. Bom, e aqui, um pouquinho sobre também uma parte. Se esse aqui foi uma cerimônia do 8º dia, esse aqui sou eu, não parece? O mais velho, quando a Esse mãe aqui é o mais velho, esse aqui é o do meio. E essa aqui foi naquela casa onde ficou 7 anos na missão, né? Então isso foi em 96, onde estava começando a quebrar tudo, então mesmo assim nunca paravam de fazer as coisas para Deus, né? Né? que legal. Essa aqui foi em 99, julho de 98. Bom, então, por que eu coloquei sobre libertação aqui, né? O meu pai colocou sobre libertação, porque as coisas começaram a mudar em 99. Assim que fechou o programa, em 99 começou a libertação no Brasil. Meu esposo foi um dos primeiros, né? Eu não fui na primeira vez. Ele já começou desde aquela época, falando, libertando, até chegar agora. Que virou Tchombola. Então, em 99 começou, acho que era até 49 famílias, até 49 gerações. Foi lá e fez, depois foi fazendo. E a minha mãe fez uma lista também de 25, 28 nomes Tios, de tios, pessoas assim que não são da linhagem, não são antepassados, mas são pessoas que, por exemplo, são tios, primo de segundo minha grau, amiga também. e vizinhos, assim, amigos, pessoas que a gente conhecia, é, Eu que ela lembrei. lembrava e te libertou. Então, cada pessoa era US$ 50. E assim, o real para dólar é uma diferença muito grande, sabe? Não é um para um. Então, foi muito caro, mas mesmo assim, eles faziam de tudo para pegar esse dinheiro porque sabiam que era bom, sabe? E por diversos fatores, diversas coisas que aconteceram nas nossas vidas, né, na família, a gente sentiu muito que isso fez diferença. Porque foram parentes dessas pessoas que a gente libertou que nos ajudaram Tem outras coisas que aconteceu com a gente coisas sentiu. assim, inimagináveis que aconteceu que tá tudo ligado, sabe? É incrível assim, como que acontece. Então, e depois de 2021, aqui eu errei, É 2021, 21. eles se tornaram Tchombo, aqui tá o Ah, e também no meio do caminho, e lá a gente, não sei se aqui tem os 25 anos. Nós celebramos 25 anos de casado, bodas de prata. Então a gente fez uma mistura tribal, né? No interior, onde estava minha mãe, fiz, biológico, meus pais. foi todo mundo lá, mas Foi muito bonito, nossa. e agora já tá fazendo, É né? que a gente não Tá pegou. quase 35 anos já. Tá. Tá. Pronto. E aqui um pouquinho do Si. Esse aqui é meu irmão mais velho, Esse é o mais velho, Estevão. Estevão. E a Isa. Esse aqui é a esposa dele, Isadora. Esse aqui sou eu, um pouquinho mais magro. E é o Henri. Esse aqui foi 2017, o Estevão foi 2020, né? Foi 2020, né? Isso. 2020. Esse aqui é o irmão do meio, o Suman. Então, parecido, Osman, Suman, meu pai sempre confunde. Então, Ele tá solteiro, né? aqui foi a formatura dele, engenheiro eletrônico. Mas é ele que cuida da empresa. Isso, ele tá Ele no que cuida. Brasil, cuidando da empresa. Esse aqui é o Charles, também. Bom, então, além dos meus pais ter se tornado Chombo, nós também
nos tornamos chambô, e meu irmão também mais velho também. É que no dia ele não conseguiu tirar foto, então essa aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui. O de vocês tá aqui, ó. Tá. Aí, ó, esse aqui é do Estevão e da esposa dele, da Isadora. Também se tornaram chambô, e a gente se tornou chambô aqui em cima, né? Aqui na sala VIP. Esse aqui é uma foto que o meu pai ia falar. Gosta muito. Ele gosta muito. Que esse aqui são as 4 gerações. Então, esse aqui é o meu bisavô. Tem 100 anos, né? 100 anos ele estava aqui com essa foto. Ele viveu até 107 anos. É. Dá pra ver? Isso. Esse aqui é meu avô. Na foto ele estava com 75. E meu pai estava com 45 e meu irmão mais velho com 15. Isso aqui foi em 2005. Por que que a gente colocou essa foto? Por que que era tão importante? Porque nesse dia, era um domingo, então teve uma conferência do verdadeiro pai, que ele falou, né? Que foi passado pra gente lá no Brasil, que era pra gente procurar hobbies, fazer hobbies. Se vocês lembram dessa palestra. E aí meu pai ouviu isso e ficou isso na cabeça. Então, nesse dia foi quando ele decidiu fazer a nossa quinta, que fica, essa aqui é uma das Terra do quintas, Sol. é a terra dos meus avós. Então, tem um pedacinho que era do meu pai, só que era brejo, sabe o que é brejo? Uma terra cheia de água, não sei. Né? Muito úmido, muita água, você pisa, se afunda, assim. Então é horrível de construir. Mas era aquele terreninho que meu pai tinha, então ele decidiu, vou montar uma quinta, um lugar onde os membros, as pessoas podem fazer os workshops. Então, porque ele gostava de construir, né? Desde 85 ele começou a construir, era algo que ele sempre gostou, então nesse dia específico da foto foi quando ele iniciou, né? E também foi bem emblemático essa foto das 4 gerações, né? Então, aqui, ó, Eu tinha passado o ó, trator. aqui já tinha colocado muita terra, era muito úmido, então colocou muita terra. Aqui era um morro, então ele teve que limpar tudo o morro também. Aqui, ó, Ó, as construções, começou a e construir a teus casa. filhos trabalhando lá Aqui é também. meu irmão Eles mais foram velho. tem que... Pra gente, fim de semana era ir pro sítio, pra Ah, quinta, ajudar a construção. A gente não tinha. você não estava estudando os filhos, você não estava fazendo algum esporte e ia para a loja, porque era da nossa mesmo, né? Então os filhos iam ajudar. Aqui meu irmão do meio mais velho, eu não estava aqui, que eu era muito mais novo, eu estava aproveitando as férias. Nossa, e ali é açude. Esse Ali aqui é um açude. é um lago, ó, sul de Ele lago. tava... Tinha mina, né? Então ele... Tinha água em todo lugar. Aqui nessa casa, atrás dessa casa, na verdade embaixo, tinha outro poço que meu pai não tinha descoberto. Então demorou muito tempo para poder achar um jeito de parar de entrar água na casa. Olha o problema que deu. Aí teve que abrir mais um morro aqui atrás, e aí agora tá bom. Mas era muita água, todo lugar tinha poço, assim. Mas meu pai adora água, então, é, levou mais ou menos 2 anos para construir, depois ainda teve mais construções, e meu pai fez já pensando para fazer os eventos né, workshop, tudo, né? Isso a gente sempre foi Deus que quis, porque a gente, o bracinho, a gente sabe que a gente não tinha aquele poder aquisitivo, né? Eu trabalhava como enfermeira, o salário, e ele também não tinha, mas as coisas foi devagarinho, não sei. Saiu, né? É. Não tão grande, mas assim, onde dá para você falar, conferência, tem seria a cozinha. Então, para poder ter. O áudio tá cortando. 3 reformas, né? Agora tem uma cozinha fora. Mas antes era cozinha. É. Bem grande, assim. Você falou do... Ah, lá... depois você vai falar, né? Agora tá assim. E agora tá assim. Como foi? Tem orquídeas, gente, eu amo as orquídeas lá. Cada... Era um vídeo, mas assim, muito linda. Aqui tocamos futebol, aqui é um lado, Osman, o áudio tá cortando. muito bom. Uhum. E lá, já tivemos vários workshops. O último que teve foi aqui, ó, em abril. Foi um workshop de 3 ou 4 dias. Foi 3 no... É a Páscoa, né? Não, é. Era pra- Aqui foi os workshops foram muito importantes. Foram para os rapazes. Muito importante. Aqui, do jeito assim, ó. Tanto é que esse coreano aqui, ele é como se fosse um bate-papo né? Esses contatos foram muito importantes. Então, foi muito importante. Foi muito bom. E esse aqui foi o primeiro dos workshops que teve, assim mesmo, de workshop
Um jovem. Eu sou esse aqui assim, Foi um dia, assim, só. foi só 2 dias ou um dia, que dormiu lá, né? Então, esse foi bem emblemático, foi o primeiro, um jovem. Bom, então, para dar uma. Ah, e nessa, lá no Você Mostrou no Sítio, a gente, a primeira vez, a primeira oração que teve lá foi a minha cunhada, que ela é freira. Ela trouxe a comunidade dela e fizeram oração e tudo. E agora, por causa da pandemia, quem ia muito mesmo é os católicos. A gente deixou eles faziam um retiro direto lá. E nós também, na igreja, de vez em quando, também sempre teve seminário lá. Mas a gente deixou livre. Até evangélicos foram fazer batizado naquele açude. É os evangélicos. E Tá? lá, quando eu fui muito casar, Já foram uns 3 ou já foram 4 vezes. Aí, já fizeram. tudo graça, e o jornal também, não tem cara. Não tá. Câmera vem aqui, não tá. Então, como ele falou, quer depende, mas você não sabe, você não vai falar na frente, eu preciso ajudar. Então, é por isso que ele está muito presente, ajudar nesse. Não que você é bom, você vai. É que o meu esposo tem um pouquinho, é um pouquinho melhor que eu para falar. Bom, você. Todos têm. Como ele ia falar. Osman, E, mas eu, que nem o meu pai fala muito mais rápido que eu, mais enrolado, então ele nunca gostou de falar na frente das pessoas. Então ele falava assim, tá, como que eu vou ajudar a igreja? Como eu vou ajudar a fazer minha parte para Deus? Aí ele fazia outras partes, ele dava carona sempre, dava boleia para todo mundo que dava, emprestava carro, a quinta, né, que a gente fez 100% aberto, tá, para E a fazer gente os está lá workshops. cuidando, que sabe o que é a quinta, né? Tem que estar cuidando Isso, direto. tem que estar, a Preparando. relva tem que estar sempre boa, as árvores, tudo, luz, tudo. Então, quando ele sempre fala pra gente, né, pô, você tem que ajudar aqui, faz a sua parte, tem que ajuda, né? Ele fala que ele falou do nosso Pode falar, pai, né? pode falar. Ah, tá. Então, ele falou, não sei se foi em 1995, o nosso pai chegou no Brasil e ele chamou só os membros de perto, alguém que estava lá na sede, né? Aí todo mundo aquela expectativa, que os verdadeiros pais, né? Vão falar para a gente. O que que ele falou para a gente? Eu não consigo falar igual Tá meu bom. esposo, né? Ele falou assim: você está cuidando da sua esposa, está cuidando do seu esposo, e seus filhos, como é que estão? Então ele quis dizer para a gente estar bem com a nossa família. E depois o quê? Vizinho, assim, alguém lá de fora, mas primeiro deu para entender isso, que a gente tem que estar bem com a família, Esse né? dia, tava com uns 15 evangélicos na igreja, conhecendo a nossa igreja, né? E nesse dia, chegou o verdadeiro pai, depois de ter em outros lugares, ele chegou no centro lá de São Paulo, então todo mundo ficou assim, meu Deus, o Messias está aqui, ele quer falar, ele chamou a gente lá para cima, ele vai dar uma mensagem extraordinária, vai ser incrível. Aí chegou todo mundo lá, umas 15, 20 pessoas, daí o verdadeiro pai falou o simples, falou o básico. Ele perguntava assim, vocês têm que viver. Como que tá? Ele perguntava assim, e você, como tá sua esposa? Você sabe contar seus filhos? Sabe, algo básico, assim, que eles ficaram tipo, uau, a gente achou que o verdadeiro pai, o Messias ia falar uma coisa extraordinária, mas falou o básico que a gente sempre esquece. Então, por isso aqui, ó, viver natural, né? Viver com sua família, pensando como tá seus filhos e tudo mais, né? Então, isso, meu pai também falou que foi, né, foi muito marcante para ele, porque, bom, a gente sempre esquece, às vezes, do básico, né? Do que deveria fazer no dia a dia. Depois é o testemunho, né? Os vizinhanças, depois Isso, tem que depois que cuidar. o básico tá feito, aí você vai para a É evidente. vizinhança, para os parentes, né? Para os seus parentes, tio, irmão, tudo mais, né? Isso. Alguma coisa? E foi isso. É isso. Tá bem? Isso. Deixa eu ver. Também. Só. Obrigada. Vamos fazer oração. Peraí.
Pronto. Tá, então, faz orar. Faz oração? Faz oração. Bom dia, meu Deus, Pai, muito obrigada por esse dia tão especial. Essas pessoas tão especiais aqui com a gente, Pai Celeste. Muito obrigada, Pai Celeste. Tem lembrado toda essa família. Deus proteja, ilumina e guia todas essas famílias, Pai Celeste. Deus preparou aqui em Portugal. Muito obrigada, Pai Celeste. Bom dia para todos. Em nome da família Central Brito, Ádio. Obrigado.